Este é o Teatro Goiânia, localizado na Avenida Anhanguera, bem no centro da cidade, construído em 1941, sob a administração do interventor federal Dr. Pedro Ludovico Teixeira. E foi neste teatro que realizou-se a Conferência de Cultura Racional em 30 de outubro, às 20 horas, contando com a participação dos estudantes de Cultura Racional e de centenas de pessoas interessadas pelo assunto. Agora estamos no interior do Teatro Goiânia, onde terá início dentro de poucos minutos a Conferência de Cultura Racional. O teatro comporta 700 pessoas sentadas com plateia inferior e superior. Possui bom sistema de iluminação e acústica e se presta a todos os tipos de espetáculos. É uma grande satisfação dos estudantes de Cultura Racional realizarem um trabalho de divulgação dos livros Universo em Desencanto nesta cidade. E aqui, no Teatro Goiânia, vamos dar início a mais uma conferência de cultura racional. Vamos começar com o professor Nelson Bacaro, de São Paulo, autor de vários livros de matemática e pesquisador de ufologia, com recentes trabalhos sobre as contradições da gravitação universal. Ele fará um paralelo entre a ciência e a cultura racional, a busca da origem da vida e explanação sobre os extraterrenos. Boa noite, senhores e senhoras, e nossos agradecimentos pela acolhida deste povo, dessa belíssima terra, por mais uma oportunidade de divulgarmos a cultura racional. Esta terra é tão belíssima, não é, que se tivesse que batizá-la, batizaria com o nome de Cidade das Árvores. Aí está uma sugestão para todo o povo daqui. A cultura racional, ela surgiu como uma consequência da mudança de fase da natureza. Em 1935, passamos da fase de animal racional ou do pensamento para a fase de aparelho racional ou fase do desenvolvimento do raciocínio. Mas como de um modo em geral a humanidade está desligada dos eventos naturais da natureza, não perceberam essa mudança. Mas o que ocorreu foi o seguinte: a natureza, regida por duas energias elétrica e magnética, deixou de governar, alimentar o nosso pensamento. E o pensamento enfraqueceu. Com o enfraquecimento do pensamento, tornou-se débil a sensibilidade dos homens. E com a falta de sensibilidade, o desequilíbrio, observado pela violência, pelas guerras sucessivas, pelas crises econômicas, financeiras e morais, e tudo mais que existe por aí, neste mundo de salve-se quem puder. E a maioria dizendo e pensando: não, a vida é assim mesmo, não tem jeito, não tem solução. Realmente, a vida não tem solução para aqueles que se desconhecem, aqueles que não sabem de onde vierem nem para onde vão, aqueles que não conhecem a verdadeira origem da humanidade. E todo aquele que desconhece a cultura racional e tenta, através do pensamento, pesquisar a origem da vida, não encontra a solução. Porque a solução não está na mente dos cientistas, não está nos laboratórios espaciais e nem tampouco nas provetas de laboratórios. A verdadeira origem da humanidade, a verdadeira origem da vida e da matéria, está na cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Como um exemplo dessa afirmação, eu gostaria de citar algumas conclusões de um eminente cientista soviético chamado Oparin. Ele é membro da Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em seu livro A Origem da Vida, ele diz o seguinte: todos os animais, micróbios e vegetais são formados de uma substância orgânica essa que é a primeira etapa da origem da vida. E a vida nada mais é do que uma consequência da matéria. Pois bem, Oparin desconhecia, como desconhece, a causa fundamental, porque a origem da vida, a origem da matéria, não está na própria matéria, está em duas energias que regem o nosso universo, duas energias, elétrica e magnética. Estas duas energias, elas se materializam no sêmen.
o sêmen se materializa num animal racional que passa a ser dirigido, governado por essas mesmas duas energias, elétrica e magnética, através do pensamento e da imaginação. O próprio Einstein conseguiu vislumbrar essas duas energias quando ele afirmou: moramos num oceano eletromagnético que só agora começamos a detectar. Pois bem, todo aquele que desconhece a forma do pensamento, a origem do pensamento, não pode encontrar a origem da vida. Um notável filósofo ocidental, recentemente falecido, Krishnamurti, ele disse o seguinte em seu livro Encontro com o Eterno: o pensamento não pode criar um mundo novo. Através do pensamento nada podemos mais fazer, porque ele só trouxe confusão e nada mais. Precisamos é de uma nova energia que funcione numa nova dimensão. E essa nova energia, em 1976, os técnicos da NASA escreveram assim no estado de São Paulo: detectamos uma nova energia que se difunde com grande intensidade nos céus do Rio de Janeiro, impossível de ser equacionada por se tratar de uma energia consciente. O porquê dela se difundir com grande intensidade nos céus do Rio de Janeiro, todos saberão nos livros Universo em Desencanto, porque lá está o porquê, com base, com lógica, com provas e comprovações. Além de Krishnamurti e além desses técnicos da NASA, outros, vislumbraram a necessidade de uma nova energia. E essa energia, vislumbrada por Krishnamurti e detectada pelos técnicos da NASA, é sobejamente conhecida pelos estudantes de cultura racional. Essa energia que todos estão à procura, que é a origem da vida de tudo e de todos, ela costuma materializar-se sob a forma de corpos luminosos, que o povo, de um modo geral, e aqueles que não se conhecem, chamam de discos voadores. Mas na realidade não são discos voadores, são habitantes do mundo racional, nossos irmãos de origem, que quando se ligam aqui no nosso campo eletromagnético, eles se ligam através desses corpos luminosos, dando a transparecer essas cores todas prateadas, mas não são naves tripuladas, não são discos voadores, não são UFOs, não são OVNIs, não. São apenas habitantes do mundo racional, nossos irmãos de origem, que para divulgar a nova mudança de fase da natureza, a fase racional, eles se comunicam assim, dessa maneira. Eles estão aí para solucionar a vida de todos. E todo aquele que vê, enxerga esses corpos luminosos chamados discos voadores, se não soubesse comunicar com eles, não há razão de ser. Por quê? Porque eles estão para solucionar a nossa vida. E a comunicação com eles só pode ser feita através do desenvolvimento do raciocínio. Eles não se comunicam através de telepatia, clarividência ou então instrumentos científicos. Não, através do desenvolvimento do raciocínio. E todos devem se comunicar com ele, porque eles estão aí para solucionar a vida de todos. Pois a vida não é solucionada através de naves planetárias, como estão tentando os cientistas, não. As naves interplanetárias são apenas uma fuga para aquilo que nós não conseguimos saber até hoje, a origem da vida. Então, meus caros amigos, a ciência está no seu crepúsculo. Os cientistas estão na sua fase crepuscular pelo seguinte: o primeiro foguete que foi lançado ao espaço pelos Estados Unidos foi lançado da seguinte forma, anunciado no jornal com letras garrafais: este foguete que nós vamos soltar, após atingir 100 mil quilômetros de altura, ele se libertará da força de atração da Terra e tornar-se-á um satélite terrestre. Acontece que esse foguete foi até 120 mil quilômetros de altura e retornou à Terra, o que veio desmentir desbravadamente, as leis do nosso cientista Isaac Newton. Einstein também, como um dos deuses da ciência, também já tem o seu pedestal corroído, porque em suas teorias, principalmente a teoria da relatividade geral, ele afirma que a matéria não pode assumir uma velocidade próxima da luz ou igual à luz, por se tornar infinita essa matéria. E, no entanto, cientistas mais jovens já descobriram no firmamento partículas com velocidade superior à da luz, os tráquions.
E um outro grande deus da ciência também já caiu do pedestal, Lemaitre, quando ele nos deu a hipótese de que tudo se formou através de uma explosão, o Big Bang. Essa teoria também se tornou apenas uma elucubração mental de gabinete. Portanto, meus amigos, vejam todos que não há esperança mais alguma de se fazer alguma coisa através do pensamento. Só é possível através do desenvolvimento do raciocínio, porque é a nova fase da natureza. E não é a primeira fase que nós estamos atravessando. Já tivemos uma primeira, que foi a fase da imaginação, quando a energia magnética desenvolveu a fala, a voz e a imaginação. Depois tivemos uma outra fase, o segundo milênio, transcorrida pela energia elétrica, que desenvolveu o pensamento. E agora, em 1935, terminou a fase do pensamento. Entramos na fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, para encerrar essas palavras, eu gostaria de dirigir uma mensagem a todos vocês, que é a seguinte: conheçam o que mais de 10 milhões de brasileiros já conhecem: a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, conteúdo dos livros Universo em Desencanto. Obrigado, senhores e senhoras. Sullivan.